Oi amigos, tudo bom? Bom estar aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E bom, pra falar desse jogo... estrala no meu pé. Pra falar desse jogo que acabou de acabar, um jogo extremamente importante pro Santos, o Santos que joga contra o Ituano, que é um time xaropíssimo, o Santos que, porra, eu tava lá no passado, meu Deus, naquele 3-0, levei meu pai mais de R$100 cada ingresso, cada segundo, cada momento daquele dia foi um momento de morte na minha vida, cara, muito ruim. Muito ruim aquele dia, aquele último jogo, se eu não me engano, do Paulista, ou pelo menos um dos últimos jogos. O Santos que tava na mão do Santos, vocês lembram, né? Poder se classificar para a próxima fase do Paulista, ou até poder cair no Paulista, e o Santos começa assim, a embarcar todo seu ano sombrio, que foi o ano de 2023, transformando o ano de 2024 em um ano meio que ainda catando os resquícios de 2023, né? É um Santos que, se estivesse na Copa do Brasil, estaria na final? Não, mas teria beliscado umas oitavas, provavelmente. Porque a Copa do Brasil é muito louca, a gente viu o próprio Corinthians indo tão longe, vários outros times que às vezes não estão muito bem em um campeonato e conseguem ir um pouco mais longe em outros, né? Então, cara, eu acho que assim, o jogo de hoje ele é muito importante, é contra um adversário que é chato pra caramba, o Ituano, o Mirassol, o Novo Horizontino, o Santos tem vários desses times paulistas que o Santos tá acostumado a jogar e tá acostumado a jogar mal. Então, pelo menos, cara, acho que o Santos vai ser, dos grandes, o time mais preparado pra jogar o Paulista do ano que vem, porque de fato vai ter acabado de jogar contra todos esses times. Eu achei assim, falando do time hoje, o Diógenes eu achei até uma atuação segura. A gente tem esse medo, porque normalmente quando o nosso goleiro oficial não tá, a gente tinha aquela sombra do Vladimir que entrava às vezes de maneira ok, às vezes de maneira tenebrosa, como foi no jogo contra o Internacional. Não achei o Diógenes, o time jogou bem para o Diógenes, então acho que isso também foi bom. O Diógenes acabou pegando uma partida, por exemplo, se tivesse sido o Diógenes naquele 3-2 da Chapecoense, a gente teria falado, nossa, o Diógenes não serve pra nada, o Diógenes é um pacote de nhacas, pode jogar fora, e não, né? O Diógenes felizmente estreia em um jogo que foi controlado. O Santos hoje mostrou um poder, não de reação, mas um poder de contenção, um poder seguro. O Santos abre o jogo, aqueles primeiros 18 minutos ali, foi um pouco mais competitivo, depois disso o Santos simplesmente tem o domínio da partida, tem o domínio, tem a calma, não tem a arte, a técnica, a tática, nossa, o Santos joga muito, meu. Não é isso, a gente sabe muito bem que não é isso. Mas é um Santos que é mais seguro com a bola, sabe o que faz, percebeu que o jogo tava fácil, o jogo tava fácil. O Ituano tava pouquíssimo armado hoje no jogo, o Santos ainda tem jogos difíceis, né, vai jogar contra o Vila Nova, o mais difícil, é claro, obviamente, é contra o Sport, mas assim, acredito que o jogo mais denso que o Santos teve foi o próprio jogo contra o Ceará, que era uma equipe mais equilibrada, mas hoje é um Santos que conseguiu entregar segurança, e acho que o Diógenes também fez parte disso. Gostei bastante de ver o João Basso, a gente precisa ter zagueiros. Não sei o que vai ser ano que vem, nós Santos tá quase implorando pro Gil ficar, mas você tem a possibilidade do Gil, você tem a possibilidade de Jair, você tem a possibilidade do Luan Pérez, você tem a possibilidade do João Basso, e assim, eu acho que esses 4 jogadores são boas possibilidades para uma Série A. Não acho que a zaga do Santos e nem os goleiros, ainda mais voltando o João Paulo, são duas posições que o Santos não tem tanta preocupação. Eu acho que você consegue fazer boas duplas de zaga com esses 4. O Luan Pérez vai entrar cada vez mais em ritmo, o Jair vai amadurecer e o Gil, quem sabe, né, que ele vai rejuvenescer pro ano que vem, mas a gente realmente tem uma zaga interessante. O João Basso fez alguns bons cortes, o Gil é um cara que podia ter feito aquele gol de cabeça, né? Como esse homem merece marcar mais um golzinho de cabeça, porque o Gil é de uma entrega absurda, né? Gil e Guilherme, com certeza, são os grandes nomes do Santos em 2024, não há dúvidas. Existe uma dependência muito grande dos dois, nos dois setores, mas o Gil fazendo uma boa partida. Acho que nos últimos jogos, uma boa surpresa também tem sido o Escobar. O Escobar jogando de maneira mais leve, esse cara que meu pai fala muito, né, que ele é a cara da Série B de uma maneira positiva, porque ele é um cara, não é um cara da firula, não é um cara do cartão, não é um cara de jogadas extraordinárias, mas é um cara que você pode contar. Eu acho que a Série B é muito sobre isso, é poder contar com regularidade, não é poder contar com altos e baixos, ninguém quer, por exemplo, muitas vezes o jogo do Otero, que às vezes fazia 2 jogos com chutes absurdos, gols incríveis e depois passava 5 jogos sem fazer nada. Esse não é o tipo de jogador de Série B. O jogador de Série B é esse que minimamente ele é constante sendo bom, nem sempre sendo excepcional. Então o Escobar é muito esse cara. O JP Schirmão e o próprio Rainer, né, os dois ficaram um pouco mais não tão aparentes no jogo de hoje. O Santos jogou pouquíssimo pela direita. Realmente é um Santos que acaba pegando bastante dentro
dessa duplinha ali, jogando com o próprio Guilherme e também com o próprio Escobar. Então eu acredito que venha sendo dessa forma. O meio de campo mais tradicional que sei lá o que, acho que o meio de campo que o Santos jogou quase 60% dos seus jogos, pelo menos os jogos que o Juliano pôde jogar, ainda não é algo extraordinário. Eu não vejo nem o Schmidt, nem um Diego Pituca jogando um futebol super brilhante, nem a própria entrada do Sandri. Deu pena no final, né, que a gente falou, vai entrar o Souza, Souza. E aí o Souza não entra, foi só o Sandri mesmo. Mas é um Santos que precisa desse meio de campo, né? Diferente da zaga, que eu falei, poxa, é um Santos que tem ali 4 jogadores, o meio de campo não tem. É claro que hoje, você jogando com o Serginho, você consegue, né, ter um cara que consegue construir. É um cara que joga, tá sendo importante. Não acho que o Serginho é um puta cara pra Série A, que vai fazer a diferença, mas está sendo importante hoje. Isso já é extremamente relevante. Mas o meio de campo do Santos precisa de muita coisa, né? Cadê o cara que nunca estreou, do nome difícil? Cadê o Bilharce? Todo vídeo eu falo isso porque às vezes a gente olha muito para jogador e tem que também olhar para quem contrata os jogadores que o Santos tem hoje. Cadê esses tais jogadores que eram para ter chegado e feito a diferença? Eu acho que foi o Botafogo. Quase certeza que eu tava assistindo o jogo do Botafogo, quase certeza. E aí estavam falando, né, que do time titular do Botafogo, acho que 5 titulares chegaram esse ano. Claro, eu tô falando de um time que atualmente tá milionário, mas você consegue fazer boas compras, você consegue fazer bons avanços no mercado com jogadores que já entram pra jogar. E o Santos pro ano que vem vai ter que olhar esse meio de campo, né? Não sei se o Juliano vai conseguir ficar. O próprio Pituca é um cara importante, mas não dá pra ser só ele de segundo volante. Você não tem outra pessoa. O Sandri não tá conseguindo jogar nem a altura do Pituca e nem a altura do Sandri mesmo que jogava antes. O Schmidt também é sozinho. Você tem o Rincon, mas talvez, assim, tenha uma necessidade muito grande do Santos para olhar no meio de campo. E o ataque é uma Guilherme dependência muito grande. O Wendel tentando alguma coisa, sendo importante, mas de fato é um Santos que, assim, depois entra o Otero, mas o Santos tem muito poucas possibilidades, pouquíssimas possibilidades do ataque. Vai ter que olhar para o ataque, vai ter que olhar para o meio de campo, colocou o Bigode, depois a Gabi Brino até colocou no final da partida que o Santos renovou com o Bigode, não entendi, eu não renovaria com o Bigode, acho que é um jogador interessante para a Série B, fez o que fez, muito obrigada, mas assim, não imagino que o Bigode seja um cara que eu pensaria pro Santos na Série A. Eu gosto da ideia do Wendel, eu pegaria talvez, né, um David Washington, voltaria aí com o menino, pensaria em algo mais leve, porque o Santos já brigou bastante com esse jogador, com esse centroavante mais pesado, né, seja ele o Uribe, o Morelos, esse cara que realmente chega e não faz a diferença. De todo modo, cara, eu acho que assim, o jogo hoje foi muito importante pro Santos. Eu tô feliz, você tá feliz. O Santos pode subir pra Série A, não depende só dele, mas pode subir na próxima partida. E é o que eu falei, o Santos precisa dessa matemática mais ao seu favor. A matemática está a favor do Santos hoje. A gente vai conseguir, se tudo der certo, terminar o campeonato mais tranquilo. É isso. A gente se vê no próximo vídeo.